com uma grande quantidade de pessoas participando. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e eu estou na diretoria de ensino enquanto PCNP de tecnologia. Ao meu lado também a gente tem o professor Zé Antônio, que também é PCNP de tecnologia, e nós vamos ter aqui no suporte também os outros PCNPs, o Luciano, a Rosiane, a Claudineia, os demais aí da área de linguagens que vão estar no suporte, tá bom? Então, tenhamos um bom ATPC hoje, e eu vou espelhar minha tela aqui, tá, Zé? Sim. Como que tá aí, Zé? Chegou, Thiago, certinho. Bom, a ATPC nossa hoje vai ser sobre o componente curricular Tecnologia e Inovação. A gente vai falar das concepções e pensar na interdisciplinaridade que a gente pode alcançar com as áreas. No caso específico, códigos e linguagens de hoje. Será eu, José Antônio, e o Tiago Rafael. Somos PCNPs de tecnologia da Diretoria de Ensino de Adamantina. Quais vão ser os objetivos que a gente pretende alcançar nessa TPC? Discutir os pressupostos metodológicos que norteiam o componente curricular de tecnologia e inovação, apresentar as abas materiais de apoio da EFAP, onde se localizam os cadernos do aluno e do professor, propor o uso da metodologia de gamificação aos demais componentes curriculares e apresentar exemplos de gamificação dentro dos diferentes componentes curriculares ou metodologias que promovam a integração e o protagonismo do aluno. Para iniciar, a gente vai passar um vídeo, tá? É um vídeo do Clube de Leitura do ODS, que é Objetos de Desenvolvimento Sustentável, que é o livro Igualzinho a Mim, da Ana Maria Machado, e está na Biblioteca de São Paulo, e constava do repositório do Centro de Mídias. Vamos começar, gente? Dá uma aquecida assim, ó. Vamos dedicar esse livro, essa leitura, a uma pessoa que você tá com muitas saudades? A 2 amigos para todas as crianças do mundo. E, se possível, para o Sérgio Planetas. Uau, que dedicatória grande! Tem quem corre e dá salto. Tem quem assiste a novela. Tem quem vive em prédio alto. Tem quem vive na favela. Tem a comida de asfalto em Cadinha Viela. Um mora com pai e mãe. Outro tem um monte de irmão. Tio e primo de montão. Madrinha e sei lá quem mais. Vocês conseguem. Assopra todo o ar de dentro. Agora assopra o restinho. Agora, sem respirar. 1, 2, 3. Respira bem fundo. Um pulmão todo mundo tem. Palavra mais importante de todas, quando a gente pensa nas coisas que a gente é igual e nas coisas que a gente é diferente. Começa com E e acaba com A. Não. Escolha. Exatamente, Benjamin! Se a gente pudesse ter escolha direito, talvez as coisas mais importantes, o que vocês escolheriam? Queria ter um gato e um cachorro. Mas também seria uma escolha só pra mim. Nem todo mundo quer a mesma coisa. O sonho ou vida real precisa ter chance igual. Ter o mesmo direito. Igualzinho a mim. Também sou assim. Bom, então a gente pensou nesse vídeo para sensibilização
e pensar numa pergunta. Vocês podem responder pelo chat ou erguer a mão, pedir a palavra e falar pelo microfone. É possível a gente escolher pelos alunos? Pessoal, pode responder lá pelo chat. É possível, mas não é o ideal. É possível, mas não é o ideal. Quer mais? Por que não é ideal? Porque não promove o protagonismo juvenil, né? Na verdade, se eu escolher pelo aluno, eu vou estar impondo a minha vontade, a minha ideia. Aí acho que não é nem muito democrático, né? A gente tem que orientar o aluno, mas não rodar a escolha dele, tem que ouvir o aluno. Eu acredito que a gente tem que dar poder de escolha para eles, a gente tem que dar sugestões de escolhas. A Cláudia escreveu assim: escolher não, sugerir, orientar o melhor ao caminho, acredito que sim. O Alexandre, o interesse é quando você tem a possibilidade de participar do processo de escolha. A Luciana escreveu: penso que não é ideal escolher pelo aluno. A Cláudia colocou: impor nunca, para que a escolha faça sentido. O Alexandre ainda complementou. A Jaqueline, autonomia. A Silvia, bom dia. Daí a Vilma, também bom dia. O Denilson, só será possível se todos ao mesmo tempo concordar com o mesmo. Não, temos que mostrar o caminho. Por que a gente colocou essa pergunta de escolha? Porque ela vai estar muito ligada a uns dos princípios norteadores da metodologia, mas ainda sobre as escolhas. Qual é o grau de participação dos alunos nesta escolha? Eu gostaria que vocês pensassem se o grau de escolha dos alunos nas atividades escolares ele é baixo, ele é médio, ele é alto e o porquê. Zé, eu acho que depende do amadurecimento emocional e em diversas áreas aí do aluno, e depende também de como o professor coloca, né? A Vânia colocou orientar, possibilitando que ele seja o protagonista da situação. A Suzete, saudade Suzete, dependendo da faixa etária, a escolha pode ser significativa, até que ele tenha autonomia para suas escolhas. O Rony, orientar sim, pois lhe falta maturidade. Para que se possa se escolher para alguém, é preciso que se tenha o olhar de estar em seu lugar, e quando não há possibilidade deste para tanto. Temos que dar um norte para os alunos, mas cada um faz suas escolhas. Vai dar maturidade, a Silmeire vai dar maturidade do aluno, da mediação, orientar os alunos. Acredito que em sua maioria é baixo. Poucos têm maturidade e pensamento organizado para escolher algo. Isso acontece, talvez pela falta de base emocional familiar, um conhecimento de mundo estruturado. E aí, quem mais quer colocar mais alguma coisa? Ou podemos prosseguir? Que isso era só um aquecimento para a gente pensar como é esse grau de escolha do aluno. E estamos dando o máximo. Espera aí, que tem muita coisa aqui daí. Estamos dando o máximo, mas os alunos se acomodam.
Concordo que vocês estão tentando dar o máximo possível de vocês. A escolha pode ser feita pelo professor. Pode ser realizada quando existe uma intencionalidade de aprendizagem. Porém, devemos incentivar os alunos em suas escolhas. Eu acredito que o poder de escolha é médio, porque muitas vezes as situações são impostas. Não se faz uma audiência ativa para que os alunos se manifestem pelas suas escolhas. Grau em relação a quê? A participação dele, a escolha, Marcos. O grau aqui que eu quero saber é qual é o grau de participação dos alunos nesta escolha? Quanto das aulas de vocês e das atividades que são propostas o aluno pode escolher se ele faz deste jeito, faz de outro jeito, não faz aquela e faz uma outra? O quanto isso é intencional? O quanto eu consigo mexer com isso? Permitir que o aluno não faça somente um único caminho. É essa a questão que está envolvida, tá? Porque eu vou falar da minha, eu enquanto aluno, o professor chegava lá, passava a matéria que ele queria e falava, faça. E eu fazia, sem opinar se eu gostava daquela atividade, se ela era interessante para mim, se o meu ponto de vista fosse, o meu argumento fosse considerado. É essa a questão que a gente está pensando. Mas eu vou parar por aqui, que eu acho que senão a gente se estende demais e ela é só um aquecimento para as outras coisas. A gente vai falar de como foi elaborado o material do componente tecnologia e inovação. Ele é um componente novo, ele tem só 2 anos de idade, ele é um bebê ainda, tá? E os materiais dos professores sofreram alterações de 2020 para este ano, tá? Em 2020, o material era a primeira vez que a matéria estava lá, e o material foi proposto assim, um mesmo material para 6º e 7º, um mesmo material para 8º e 9º, e um mesmo material para a 1ª, para a 2ª e para a 3ª série do ensino médio. Este foi no primeiro ano. Este era o material deste tempo. Agora, em 2021, ele mudou, tá? E essa mudança a gente vai apresentar pelo um vídeo apresentado pela Arlete, que é uma das organizadoras do material. Depois eu volto a ler mais algumas coisas que tá no chat que estão bem interessantes, tá? Pode ir, Thiago. Deixa eu só colocar aqui com o som. Tá. A proposta para o ensino fundamental é a gamificação nos 2 primeiros bimestres. Os estudantes recebem o TechCoin a cada conquista na sua rota de aprendizagem e o professor faz a sua validação. Como se dá essa validação? No caderno do estudante tem uma folha
em que ele vai colando as suas conquistas, que nós estamos chamando de TechCoin. Cada situação de aprendizagem vai indicando quais são os momentos que ele tem direito a esses TechCoins. Ele apresenta ao professor e, por sua vez, o professor, ao verificar a situação de aprendizagem ou atividade, entrega ao estudante o TechCoin, que vai colar nessa página, e o professor faz a validação do jeito que ele achar melhor. Ao final de todas as conquistas, ele recebe do professor uma patente, que também faz essa validação. A validação pelo professor é feita do jeito que ele entender melhor. Ao final do semestre, desse primeiro semestre, o estudante recebe o certificado de honra ao médio pela sua participação nas aulas de tecnologia e inovação. Esse certificado pode ser entregue pelo professor na forma impressa ou enviar por um link preenchido no caderno do professor. Para o ensino médio, a proposta é a aprendizagem baseada em desafios. Após eles observarem o primeiro momento da situação de aprendizagem, em seguida, ele vai ter contato com o tema daquela situação de aprendizagem, a pergunta essencial e o desafio que ele vai cumprir ou vai realizar ao final de cada situação de aprendizagem. Esses desafios estão todos articulados com o que ele acabou de ver naquela situação de aprendizagem. E assim, ele vai trabalhando tudo o que ele aprendeu e desenvolvendo as suas habilidades nessa trajetória. Vamos continuar a nossa conversa, agora por outro meio. Até breve. Então, voltando. É claro, a gente disponibiliza para vocês o link do vídeo, sim, tá? A gente coloca lá no grupo, estamos pedindo, porque esse material todo é para todo mundo. A gente quer expandir, quer fazer esse componente acontecer, né? A gente vai trocando aqui conhecimento, não sabe mais, outros um pouco mais, e aí a gente vai fazendo essa troca. Então, essa é a ideia. Então, na verdade, para a gente passar por essa questão do material, como ele foi pensado, então, assim, ele nasceu nessa estrutura, né? Dependendo do ano, tem um jogo, tem uma dinâmica, tem a metodologia ativa, a gente faz algumas sugestões para o professor e ele que pode extrapolar o quanto ele quiser, né? Então, o material, ele nasceu assim, e aí é um desafio, né? Um desafio nosso, de vocês também, para que o professor possa entrar nesse meio de gamificação, de tornar a aula mais dinâmica, porque ela tem que ser dinâmica, porque a gente entende que, até para atender os princípios da base nacional, né, da BNCC, também do currículo paulista, ele coloca sempre o aluno como o centro da aprendizagem, né? Então, o fato de você fazer uma atividade, colocar o aluno fazendo atividade, não significa que ele está sendo protagonista, né? Mas, se você tem um processo de construção e que o tempo todo a gente está conversando com o aluno e ele está interagindo com o objeto de conhecimento e com os seus pares, aí você está constituindo na formação desse aluno para ser protagonista. Então, quando a gente fala do protagonismo do aluno, é um processo que tem que estar alinhado o tempo todo, né, para ele aprender a se colocar, a se posicionar, a tomar decisões e muito mais. Na próxima tela, por favor, a gente faz aqui um apanhadinho do que vocês viram aqui no vídeo, tá? Em relação aos materiais, e aí é importante só frisar, principalmente para quem está chegando agora, ali eu coloquei já a questão do terceiro e do quarto bimestres, né, porque o primeiro e o segundo, para o professor se encontrar, porque, na verdade, a gente tinha uma grande esperança, né, que esse ano fosse diferente do ano passado em relação aos encontros presenciais, mas aí, para o professor se encontrar e para o aluno também, no primeiro e no segundo, a gente trabalhou mesmo com a gamificação. Né? Porque aí, como é um processo, aí ele vai interagindo, vai se formando, vai conseguindo compreender. A proposta, só dando um spoiler aqui, né, do terceiro e do quarto, para o ensino fundamental, é a gente entrar também com a ideia da aprendizagem baseada em desafios, porque tem uma questão também da maturidade, mas não quer dizer que não possa fazer gamificação, eu posso, mas aí a gente consideraria as habilidades que estavam propostas para esses 2 últimos bimestres, e aí a gente mudou um pouco para que o aluno também pense nesses desafios, porque
uma essência da BNCC é a resolução de problemas. E a resolução de problemas não está só em matemática, ela passa por todos os componentes, né? Qual é a ideia? Nós formarmos cidadãos que possam, né, resolver problemas em qualquer âmbito social, pessoal, no trabalho, mas isso eu não posso pensar só lá no final do ensino médio. Então, a gente fez um percurso de maneira que ele sempre vai ser o centro, mas ele também vai participar, tomar decisões, resolver problemas dele, do entorno da escola. Então, a gente sempre começa um pouquinho com o que ele sabe, como ele olhar para o lado, olhar para a escola e, de repente, extrapolar para a sua comunidade. Essa é a grande ideia. Na próxima tela, a gente traz aí também essa retrospectiva do ensino médio. Se vocês observarem ali no ensino médio, no primeiro bimestre, só a terceira série do ensino médio que nós colocamos aprendizagem baseada em projetos, porque todas as habilidades lá do primeiro bimestre, elas se conversam e ao final de ele passar por todas essas situações, ele tem um projeto, né? Então, e a maturidade, considerando também a maturidade desses alunos. Depois, para o segundo, terceiro e quarto, a gente volta lá na aprendizagem baseada em desafios. E aí, essa devolutiva para a gente também é importante para a gente fazer esse desenho. Então, assim, qual que é a grande ideia? É que o material, ele nasce com uma proposta, né? E claro que aí o professor pode extrapolar, trabalhar essa proposta no âmbito do conhecimento dele também, conforme a sua turma, tá? Ele coloca... Sobre essa questão, eu estou lendo aqui, que a gente já não perde a conversa, estamos fazendo uma interação bem bacana. Olha, Marcos, acredito que sim, a gente pode sim fazer uma formação sobre essas metodologias, tá bom? E foi legal você colocar, que a gente coloca no nosso radar. Não é formação, né? Porque a Naomi já colocou a formação lá com a IFAP, eles já estão vendo um monte, mas tem essa conversa, porque aqui é mais uma conversa para a gente situar e não deixar as linhas truncadas. Mas é uma proposta, a Naomi está aqui, né? Que é gamificação, aprendizagem baseada em desafios e baseada em problemas. É bem legal, porque aí a gente faz uma conversa e quanto mais, melhor, né? Aí, passando a próxima tela, pode passar para a segunda, por favor? Passa mais uma. Isso, essa. Então, nós vamos começar olhando um pouquinho para o material. O que traz assim? Olha, no âmbito geral, nós trabalhamos com educação midiática no material, trabalhamos com a questão da cultura maker, trabalhamos com pensamento computacional, letramento digital, né? A gente traz as TDICs, então tem uma gama de coisas. Mas tem uma coisa importante, que quando a gente fala tecnologia e inovação, a gente fala assim, eu vou ter aula de tecnologia. O que você pensa? Tecnologia, aparelho, tal, não sei o quê, dispositivos, tal. Mas tem uma palavrinha neste componente que ela é fundamental, que é chamada inovação, né? Então, no nosso recorte hoje, nós vamos falar um pouco dessa questão da inovação. Quando vocês, e muitos de vocês já olharam o material, a gente começa com uma questão da educação midiática, porque tem uma questão muito séria, que é a segurança na internet, como me posiciono atrás das telas, né? Onde eu vou clicar, e ele traz muito essa questão da reflexão. Então, no nosso componente, ele não fica no âmbito só da estrutura tecnológica, dos dispositivos, do programar, ele traz algo antes. E um cuidado que nós tivemos, e acho que vocês compreendem que tem uma hora que a gente não consegue fugir disso, lá no primeiro semestre, nós optamos por trazer habilidades em que as atividades, elas poderiam ser realizadas de forma desplugada, na maioria, né, dos casos, tem hora que não dá, mas também lá no caderno do professor, a gente coloca outras propostas, né? A gente diz assim, olha, se você puder, você pode usar esse dispositivo, pode usar essa opção, né? Porque tem escolas que têm esse caminho já bem estruturado. Então, a gente sempre coloca para o professor duas opções. Mas a gente tem que pensar também que nessa formação do aluno, e nem é a intenção de formar, né, o especialista, mas que ele passe por uma trajetória também do saber fazer e saber o que está fazendo para compreender o processo,
senão a gente coloca o menino na frente do computador, né, e ele fica ali fazendo, mas a gente quer formar um cidadão, com todas aquelas, se possível, com as competências previstas. Então, nós vamos começar olhando uma das atividades e eu acho que deu para entender um pouquinho como é que está, qual foi o pensamento para organizar o caderno, tanto do aluno quanto do professor. A organização do caderno do professor, ele ainda fez algo mais, tá? No primeiro bimestre, foi apresentada a seguinte estrutura para o material. Apresenta essa concepção do material, então se o professor der uma lida lá, ele vai compreender melhor essa concepção. Uma parte teórica do que é gamificação. Depois ele vai mostrar como está a estrutura e a organização do material. Vai falar sobre o processo de avaliação, como o professor vai avaliar esse aluno e as metodologias ativas. Lembrando que os eixos estruturantes do componente tecnologia e inovação são tecnologias digitais da informação e comunicação, tá? Letramento digital e pensamento computacional. Eu faço questão de falar tecnologias digitais de informação e comunicação, porque a gente está aqui num público adulto que talvez até entenda essa sigla. Mas na hora que eu estou falando com um aluno lá do 6º ano, do 7º, eu tenho que falar o que é essa sigla. Não faz parte do vocabulário deles, né? Pode passar, Thiago. A organização do caderno do professor ainda apresentou algumas leituras indicativas. Para o primeiro bimestre, são leituras indicativas para adaptação curricular. Para o segundo bimestre, procedimentos e estratégias. E para o terceiro bimestre, tecnologias assistivas. Tá? O do quarto eles não passaram para a gente. É novidade, vamos aguardar. O volume 1, eles foram a propostas de acolhimento, logo na primeira atividade para os alunos. O 6º ano era para eles trabalharem com redes de conexões. No 7º, 8º e 9º anos, sobre rede de amigos. E para o ensino médio, era uma reflexão sobre a presença dele, pessoa, na web. Tá? Pode passar, Thiago. Daí, voltando de novo, a orientação do primeiro bimestre, 6º ao 9º, gamificação, primeira série do ensino médio, a aprendizagem baseada em desafios, e para o 2º e 3º do médio, a aprendizagem era baseada em projetos, porque ele fazia desafios, no final ele voltava, revia o processo inteiro e pensava num projeto. Por isso que é desse jeito. Para o 2º bimestre, continua a gamificação para 6º e 9º, e todas as outras séries, daí a aprendizagem baseada em desafios. Voltando lá para a avaliação, né? Lembrando que o componente tecnologia e inovação, ele não tem atribuição de nota. Ele tem atribuição de um conceito de engajamento total, que o aluno foi bem produtivo, foi além daquilo que o professor esperava, um engajamento satisfatório, onde ele se engajou, ele se comprometeu em realizar as atividades, e um engajamento parcial, que é onde o aluno não se comprometeu tanto
com com a sua aprendizagem. Tá? E agora a gente pergunta para vocês como esse tipo de proposta pode contribuir para a formação do estudante. Pode responder no chat, pelo microfone. Pessoal? Ninguém tem nada a falar? Ou ninguém acha que isso pode contribuir para o aluno? São metodologias que não têm valor? Tem valor, Zé. Eu não sei os demais aqui, mas né, a minha formação foi em outros tempos. Então, a gente está procurando encaixar isso no componente curricular, mas é muito importante esse componente para a formação do aluno, né? Porque, afinal de contas, ele precisa usar a tecnologia de forma consciente. Então, ao refletir sobre isso, né, a gente já oportuniza muita coisa aí para o educando. Sim. Tá. A Sueli, na outra questão, ela tinha colocado assim, o grau é intermediário, entre baixo e médio. É proposto no desenvolvimento de algumas atividades a apresentação em diferentes instrumentos de acordo com cada nível de proficiência do aluno. Tá? Daí, acho que teve uma... Deixa eu achar aqui quem colocou sobre a escolha de... o Alexandre, que colocou, numa escolha de livros, por exemplo, o professor pode fazer um trabalho de propaganda por o aluno escolher entre uma lista orientada pelo professor. Tá? Eu achei isso bem interessante, assim. Ou seja, eu não dou um único livro de leitura, de base de leitura para o aluno, mas eu deixo uma lista para ele poder fazer uma escolha de acordo com aquilo que ele, com o título ou com a vivência dele que ele mais gostar. Gente, mais ninguém? Assim? Acho que a professora Cleusa colocou alguma coisa agora no finalzinho, Zé. Sim, contribui para a formação do aluno e do professor também. Por exemplo, se eu for pensar, teve uma discussão muito grande o ano passado, na TPC de ontem, sobre que a gamificação, a questão de eu dar um emblema para ele, um tech coin, como está no coisa, é a questão de meritocracia, estimular e algo behaviorista. Tem esse viés? Tem. Mas não é só isso. O viés da gamificação não é só premiar o aluno pelo aquilo que ele fez. É premiar pelo que ele fez, não pelo aquilo que ele não fez. Então, primeiro já tem uma diferença aí. O sistema de nota nossa muitas vezes pune aquilo que o aluno não fez. O sistema de premiação ali, eu premiei quem fez. É diferente, é um feedback mais positivo. Além disto, é possibilitar que ele não faça um único percurso, mas que ele tenha a possibilidade de escolher outros percursos formativos, não uma única atividade. Ele pode, ele lê lá que vale tantos pontos tal atividade. Se ele não fizer aquela, ele não vai ter, mas ele pode fazer uma outra complementar que dê muito mais pontos para ele. Aí vai depender do design do professor. É o professor que vai fazer esse desenho
e olhar isso. Dá trabalho? Dá. Tá? Muito trabalho, mas é possível e motiva os alunos, porque daí a motivação é dele, de descoberta dele, de escolha dele. A Anne Kelly colocou: contribui para o aluno e para o professor. Precisamos estar sempre em formação para as atualizações. Acho que com você, Thiago. Sim. Beleza. Valeu, Zé. Obrigado. Bom, pessoal, então, de tudo isso que foi falado, né, agora é importante também a gente dar uma olhadinha para como que isso está alinhado com a Base Nacional Comum Curricular. Então, quando a gente olha o currículo do Estado de São Paulo, a gente sabe que ele está plenamente alinhado com a BNCC, né, em todas as suas competências, mas o componente de tecnologia e inovação, em especial, ele se alinha mais diretamente com a competência geral 5, né, que é quando a gente fala dessas tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDICs, tá? E é importante também a gente frisar qual é a metodologia que é utilizada dentro desse componente, né, que é a metodologia da aprendizagem criativa, que ela permeia esse espaço dentro dos 4 P's, que é o paixão, que é os pares, né, que é o pensar brincando, e o projetos. Então, o que seria dizer isso, nessa metodologia dos 4 P's? Que a partir do momento que o aluno ele se envolve com essa metodologia da aprendizagem criativa, ele tem essa paixão, ele vai envolver o seu lado emocional dentro desse processo. E da mesma forma, com seus pares, trabalhando de forma colaborativa, ele também pode aprender a pensar brincando, desenvolvendo aí as suas sensações, e desse modo vir a desenvolver futuros projetos, e aí destacando o seu intelecto superior. Tá? Então, essa metodologia da aprendizagem significativa é o que permeia esse conteúdo, esse componente de tecnologia e inovação que nós estamos falando aqui. Tá? Nessa próxima parte aqui, eu destaquei, pessoal, aqui nos slides, que vocês também já, acredito que os PCs já repassaram para todos, né? Onde que a gente vai encontrar esses materiais. Então, eu deixei disponível aqui os links, tanto para o ensino fundamental anos finais, como para o ensino médio. Então, nos 2 links, vocês vão ser redirecionados para essa parte aqui, tá bom? E dentro dessa aba materiais, nós temos essa possibilidade aqui de acessar tanto da educação infantil, né, o ensino fundamental, como do ensino médio. Então, na sequência aqui, eu vou ter essa partezinha onde eu vou procurar na parte aqui materiais de apoio, tá? Então, clicando nessa aba, eu vou ser redirecionado para esse espaço. Então, eu sei que muitas vezes é banal a gente estar explicando isso para muitos aqui que já tem um acesso contínuo a essa parte, mas a gente tem que entender que muitos professores também estão com o contrato aberto, recente, então eles também precisam ter uma localização de onde estão esses materiais, tá? Então aqui eu coloquei do ensino fundamental, mas o material do ensino médio ele segue essa mesma lógica, tá? Eu vou fazer isso aqui com vocês no passo a passo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu acessei aqui um navegador qualquer, tá? Vou digitar aqui, EFAP materiais. 2 palavrinhas-chave. Normalmente, vai ser esse primeiro site aqui, ó, que já aparece, efap.educação, mas eu deixei o link disponível lá para todos, então vocês também conseguem acessar. Ó, cliquei aqui, ele vai me redirecionar para o site do Currículo Paulista, que vai ter esse logo aqui na frente. Eu venho nessa aba aqui, ó, materiais. Eu vou pegar aqui educação infantil e ensino fundamental. Então tem aqui, ó, materiais de apoio, materiais de formação, inclusive os materiais do Aprender Sempre também estão disponíveis aqui, tá? Então na hora que eu clico, ele também vai me abrir uma outra página, ó, ela tem o mesmo perfil, é só eu descer a tela aqui, ó. Então tem aqui as habilidades essenciais para todos os componentes, os cadernos do aluno. Então, eu já tenho aqui o volume 1, volume 2 disponíveis, e os cadernos do professor, tá? Tanto o volume 1 como o volume 2. E aqui, os materiais de apoio do Inova, que é onde se encontram os cadernos aqui, ó, de tecnologia e inovação, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dificuldade em acessar, tenham dificuldade aí no link, é só entrar em contato conosco lá na diretoria de ensino, a gente faz o passo a passo junto com vocês, tá bom? Então, voltando para cá, pessoal, eu vou colocar agora algumas situaçõezinhas aqui, lembrando que tudo que a gente vai mostrar são sugestões, tá? Vocês podem
utilizar ou não, podem utilizar em parte ou não utilizar, tá? Tudo que nós vamos colocar aqui é importante que vocês olhem, deem uma olhadinha, verifiquem como que foi criado, para que caso vocês possam depois adaptar a realidade social de cada unidade escolar que vocês estão, tá bom? Esse material é um e-book que foi criado pela Diretoria de Ensino Sul 1. Então, eu pedi permissão lá para utilizar junto aos PCNPs de lá, e é uma proposta que eles criaram de gamificação para alguns componentes curriculares. Tá? Eu vou baixar aqui de novo a tela e eu vou mostrar o próprio e-book mesmo. Tá? Só um minutinho. Então, ó, esse daqui é o e-book que foi criado, ele já também foi compartilhado com vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, exemplos de gamificação que foram propostos em diversos componentes curriculares. Então, eu vou passar, por exemplo, para vocês verem aqui, ó. Esse, ó, mapa da paragrafação. Claramente, a gente consegue trabalhar aqui com o segundo ano do ensino médio em língua portuguesa, tá? Então, tem aqui o link, vocês podem observar, podem ver como que foi a estratégia que o professor utilizou, tá bom? Aqui um exemplo para química, que não é o nosso caso hoje, tá? Aqui para educação física, olha que interessante, ó. Para 7º e 8º anos, vai trabalhar com a temática aqui do futebol de forma gamificada. Aqui para filosofia, esse outro aqui também para educação física, ó, uma atividade do terceiro, esse daqui já é uma atividade do 3º ano do ensino fundamental, claro que não nos compete, né? Aqui para história, no 7º ano, nós apresentamos ontem. Aqui, ó, para a língua portuguesa, também, novamente, para o Fundamental 1. Para matemática. Aqui, ensino médio de língua portuguesa, ó, missão poética. Então, é bem interessante, é bem legal o material. Ele é uma sugestão, de repente vocês podem acessar aqui e ter uma ideia, poder criar uma atividade. É como o Zé falou agora, dá trabalho? Envolve muito tempo? Dá. Muitas vezes ontem o professor Tiago, né, Cicotti, que ele apresentou uma boa prática, ele desenvolveu uma atividade gamificada tendo como base o mito da caverna. Então, se caso vocês quiserem assistir, ela está no finalzinho da TPC de ontem. Mas ele falou, Tiago, eu gastei em média uma tarde inteira para fazer tudo isso. Muitas vezes para um resultado que vai durar 20, 30 minutinhos. Tá? Mas é bem interessante e é bem legal a forma de engajamento dos alunos em relação a esses tipos de atividades. Então, eu deixei já compartilhado com vocês lá, tanto no grupo dos coordenadores, como também já foi por e-mail, tá? Vocês podem verificar, podem utilizar, fiquem à vontade também para ter como base, tá bom? Bom, outra coisinha, pessoal, que eu vou também destacar aqui para vocês, que eu deixei antes da professora Janete falar, é com relação ao Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, que é o CIEB, tá? Então, esse Centro de Inovação, ele também tem várias trilhas formativas, vocês podem acessar esse site, vocês podem realizar essas trilhas formativas. Se, porventura, vocês estiverem também passando por São Paulo, vocês também podem agendar para conhecer esse Centro de Inovação. Ele é bem interessante e vale a pena também vocês consultarem. Deixamos também, aqui do lado vocês têm o QR Code, em relação ao grupo dos professores que dão o componente de tecnologia e inovação. Então, existe um grupo de WhatsApp, os professores que têm atribuído esse componente curricular podem acessar por meio do QR Code ou por meio do link que tem aqui, tá bom? A lista de presença, ela já está disponível tanto na pauta que vocês receberam, como também vai estar aqui no slide, tá? Depois eu vou compartilhar no chat. E, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Janete, que ela vai trabalhar agora com vocês uma boa prática. Deixa eu só voltar aqui. Uma boa prática que ela está realizando na Escola 9 de Julho, tá bom? Janete? Bom dia. Bom dia, Janete. Vamos lá, então. Bom dia, Janete. Fique à vontade, tá? Obrigada. Bom, pessoal, eu sou professora na Escola 9 de Julho, né, aqui em Dracena, e essa prática que eu vou apresentar agora com a ajuda do Zé, ela tem me auxiliado muito. Por quê? Porque ela é bastante fácil de ser trabalhada e bastante acessível também para os alunos. Eu, numa das formações do Zé Antônio, ele apresentou o Jamboard,
né? Apresentou o Jan para a gente. E naquele primeiro momento eu ainda pensei assim, eu falei, gente, deve ser algo muito difícil de ser trabalhado, mas é muito tranquilo. Ali eu consigo fazer com que os alunos participem da aula. Todos nós, né, estamos no remoto, eu disponibilizo um link para eles e ali a gente vai conseguindo partilhar a aula, né? A aula vai sendo partilhada todo o tempo. Tenho trabalhado nas aulas de língua portuguesa e também nos nossos encontros de tutoria, porque na tutoria a gente escolhe um tema para ser trabalhado, né? E como a minha turma é de 6º ano, mas eu já tive essa experiência com os alunos do 9º também. Principalmente os alunos do 9º ano, 8º, 9º, eles evitam um pouco mais de falar, mas quando você disponibiliza uma escrita como essa que a gente vai apresentar, eles escrevem, porque não precisa ser muito, e ali, quando é língua portuguesa, eu já vou conseguindo observar várias coisas ali. Eu já observo se ele tem domínio da escrita, né? Eu já consigo observar isso, eu já consigo perceber o que eu preciso aprofundar um pouquinho mais com eles, nos encontros de tutoria, dependendo do tema que eu lanço para eles. Eu lanço um tema por semana. Dependendo do tema que eu lanço para eles, eu já vou descobrindo também a dificuldade que o aluno tem, eu vou descobrindo o aluno, né? Essa é a verdade. Então, o Jan é bem gostoso de trabalhar. Zé, você pode apresentar, fazendo um favor? Tá na tela. Vamos lá, isso. Esse daqui, olha, é uma atividade do 6º ano, né? Eles trabalharam Haikai, então, geralmente, eu faço assim, olha, a primeira tela, a primeira página, eu já monto para eles, eu deixo montada. Então, aqui, eu coloquei a definição de Haikai, os principais haikaístas no Brasil, né? Coloquei um haikai aqui do cantinho, aqui no ladinho direito, né? Para que eles pudessem escrever. Aqui do lado esquerdo, eu tenho todos os comandos para eu poder estar trabalhando. O que a gente mais usa é essa daqui, olha. Ai, que dó que eu não vou conseguir. Bom, mas depois... Isso, Zé. Abre para mim, fazendo um favor. Qual você mais usa? Isso, ó. Uso a caneta, mas o que a gente mais usa é essa daqui, olha. Eu falo que essa nota adesiva, eu falo que ela é um post-it, né? Porque a hora que você abre, o aluno ele vai escolher a cor, olha só que bacana. Ele escolhe a cor e ele tem um limite também para escrever. Aqui, ele não vai escrever um texto enorme, ele vai escrever pouquinho, né? Mas aqui eu já consigo observar qual a fragilidade que o meu aluno pode estar apresentando. Aqui, olha, aqui, Zé, na nuvenzinha, aqui na nuvenzinha. Aqui? Não, embaixo. Logo depois ali da nota. Logo depois. Isso. Isso, na imagem. Isso, adicionar imagem. Isso aqui, olha, pode abrir, Zé, se você puder. Obrigada. Aqui, gente, é super bacana. Eu gosto daquilo que é bem simples, né? E isso daqui eu achei uma graça para estar trabalhando. Por quê? Quando eu venho aqui pesquisar imagem, eu consigo inserir aqui isso na pesquisa de imagem. Eu consigo inserir o que eu quiser. Por exemplo, eu quero uma imagem de cachorro, né? Quando eu digito, ele já vai aparecer, né? Olha, eu escolho uma imagem, clico na imagem, pronto, inserir, pronto. A imagem está aqui. E o bacana, eu coloco onde eu quiser, eu posso movimentar essa imagem, né? Se eu quiser deixá-la um pouquinho
mais para a direita, mais tortinha ali para a direita, para a esquerda, eu consigo, né? Então, eu tenho essa mobilidade para estar trabalhando. E os alunos gostam. Se eu quiser isso, eu posso excluir, enfim. Depois, eu tenho a caixa de texto, né? Na caixa de texto, eu vou inserir o texto que eu quiser, aquilo que eu achar necessário. Muito bacana de estar sendo trabalhado. Então, quero um título, coloco o título ali dentro da caixa de texto. Se eu precisar inserir um texto maior, eu também consigo fazer ali dentro, né? Dentro dessa caixa. Bem gostoso de ser trabalhado. Mas o que me encantou nisso tudo? Eles é que fazem, né? Os alunos é que fazem. Aqui, olha, Zé, pode ir para a próxima página, por favor. Ó, aqui eles que fizeram. Daqui em diante não tem mais a minha mão. Eu compartilhei com eles, né? Eu compartilho o link. Eu sempre coloco assim, para compartilhar com quem tiver o link, porque ainda tem aqueles alunos que não têm, que não usam, às vezes usam o e-mail da mãe, o e-mail do pai, ainda tem essas coisinhas. Então, eu deixo para que eles mesmos, eu deixo para que qualquer um compartilhe, né, com qualquer e-mail. E aqui eles foram escrevendo, olha, eles fizeram um haikai, aqui eu tenho 2 turmas de sexto ano A e sexto ano B, então eles foram produzindo, né? O formato aqui, eu deixei também à vontade. Falei, gente, como vocês quiserem. E eles foram montando o haikai deles. Tem ali na próxima página também. Olha, que bacaninha. Do jeito deles, a carinha deles. Isso que eu gostei do Jan, porque logo lá no comecinho, quando foi falado assim, eu não quis falar, tá? Logo no comecinho, quando o Zé colocou aquela pergunta, se os alunos têm a liberdade de escolher aquilo que é proposto, né? Se eles têm a liberdade da escolha. Aqui eu vejo assim, eles podem não ter o 100% da escolha, porque a gente vai direcionando, e é a nossa função. A gente direciona, mas aqui é a criatividade deles, né? O que eles quiseram colocar, eles colocaram. Eu não sei se é na próxima página ou se é no outro jam que a gente fez, que eles já ficaram um pouquinho mais ousados. Eles foram inserindo as imagens, né? Eles inseriram as imagens daquilo que eu acho que é no outro, Zé. Aqui tem um, isso. Eles foram inserindo as imagens, foram criando, e é bacana a gente dar essa liberdade para eles, né? Até por conta, eu entendo assim, até por conta do momento que nós estamos vivendo, né? Se a gente fizer aquela aula, os momentos assim muito truncados, né? A probabilidade deles ficarem junto com a gente é um pouquinho mais difícil, né? Então esse é o trabalho que eu fiz com eles. Tem o da tutoria também, Zé, não sei se dá tempo de mostrar ou se você quer mostrar. Não, dá. Ainda a gente vai aqui, ó, da tutoria é esse, né? Isso. Então, esse é o que eu trabalhei na tutoria com eles, e nós estamos trabalhando sobre o bullying e cyberbullying, mas esse ainda não está pronto. Então, aqui eles fizeram uma análise de uma música e eles foram colocando aquilo que eles sentiram, né, ao ouvir a música. Então, eu vou fazendo todo esse trabalho com eles. Inclusive, na TPCA. Na TPC, eu também procuro fazer, porque ali, os desdobramentos, o que os professores vão falando, eu vou colocando tudo ali, né? E uma estratégia, assim, que eu encontrei, que eu achei que ficou bacana. A gente gosta que o aluno fale, mas na hora que chega a nossa vez, a gente não fala, né? Então, eu falo lá para minha turma, eu falo assim, gente, olha, vamos colocar, que eu já vou colocar o nome de vocês, hein? Eu vou fazer o Jan e vai ficar ali o nome de vocês já registrado.
Vocês sabem que agora todo mundo vai falando, né? Então, cada um vai dando a sua opinião, vai dando o seu palpite, e a gente vai montando. No próximo ali, olha, mais um, Zé, vamos ver se é esse. Olha, dá para colocar a letra da música, né? Eu coloquei, que é onde eu falei que a gente consegue colocar um texto. Se o texto ficar muito pequenininho, a gente consegue aumentar, né? A gente faz dentro, isso, a gente faz dentro da caixa de texto, e a gente pode mudar, Zé. Geralmente ele vem aqui como normal, ele vem assim. Isso. Tá? Ele está como normal, mas eu posso colocar ele como exibição. Eu tenho que selecionar o texto. Acho que editar. A gente muda a cor, né? A gente muda a cor do texto, nós podemos mudar a borda, né? Aqui embaixo, aqui, ó, logo depois das nuvenzinhas ali, a gente pode mudar a borda. Então, é bem interativo. E eles gostam. Isso. Gente, é isso para apresentar para vocês. Simples, né? Gostoso de ser feito. Se errou, a gente deleta e faz novamente, né? E tem dado resultado. E eu estou bastante contente com esse resultado. Alguns dias atrás, a professora de tecnologia, professora Sônia, ela também trabalhou com a gente vou lembrar o nome. Cloud, me ajuda aí. Cloud, que é o nuvem de palavras. Isso, a nuvem de palavras, que é bem bacana também, mas para estudar, né, com a minha turma de 6º ano, eu gostei mais do Jan. Nós conseguimos fazer alguns resumos, nós vamos colocando, eles vão colocando aquilo que eles entenderam, vão colocando. Dá para estudar por aqui para a prova? Dá também. Por quê? Está mais resumido, né? Então, eles vão conseguindo fazer esse desenvolvimento. É isso. Pessoal, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho da nuvem de palavras, eu vou colocar o link aqui, ó. Tem o Mentimeter também, que ele é bem fácil. Ele é bem legal também de ser trabalhado, tá? Uhum. Então, caso vocês queiram utilizar... Janete, eu confesso que eu lembrei de um tipo de poesia que eu conheci há muito tempo atrás, chamado Aldravia. Muito legal. Parabéns. Legal. Gente, podem usar o Jan. É fácil e gostoso. Quem não está usando ainda, olha, vocês vão gostar. Ó, só para te dizer como que o pessoal gostou aqui, ó, o que eles colocaram. Eu vou fazer algumas leituras, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Parabéns, Janete, adorei a ideia. Janete sempre arrasando. Que fofo, amei. A Miriam, que interação legal. Sensacional, muito fofo. Parabéns, professora. A Noêmia colocou aqui que está trabalhando também com mapa mental, sob orientação aqui do Zé. Temos aqui também a Cláudia. Muito bom, professora. Parabéns pela construção que proporcionou 6 alunos, sem impor, respeitando o limite e a liberdade de cada um. Tenho certeza de que ano após ano essa criatividade que não foi tolhida irá desabrochar e perpetuar para além da etapa escolar. Super legal os do Jamboard. Estou trabalhando com mapa mental, Ana Lúcia. Algumas carinhas aqui. Parabéns, professora Janete. E aqui só mensagens de parabenização. Tá? Que delícia. Obrigada, gente. Vocês também são tops. Beleza. Pessoal, antes da gente também finalizar, a gente adiantou bastante hoje, eu gostaria de lembrar que nós também estamos com as inscrições prorrogadas deixa eu pegar aqui, do Roboclass, tá? Deixa eu só colocar aqui o cartaz. Então, elas vão até quarta-feira que vem. Caso vocês queiram fazer inscrição, o pessoal que tem componente aí de tecnologia e inovação atribuído, os Proatex, o pessoal que queira também participar para conhecer também esse tipo de metodologia, é interessante, ele vai ter certificação pela IFAP e pela Unesp, tá bom? Então, esse certificado ele vai poder ser utilizado também para evolução funcional, porque ele está sendo cadastrado pela nossa diretoria também.
tá bom? Então ele vai ser, já adianto para vocês que ele vai ser aos sábados, então não vai ter nenhum tipo de interferência aí no decorrer da semana que vocês possam ter, tá bom? Então, lembrando, o formulário está disponível aqui no cartaz, nós temos aqui o QR Code, também já foi compartilhado com os vossos coordenadores, então as inscrições ainda estão abertas até quarta-feira, nós temos vagas ainda, e detalhe, vocês não precisam ter nenhum tipo de kit de robótica adquirido nesse momento, tá? Todo o curso vai ser pelo Meet e vai utilizar uma plataforma paralela chamada Tinkercad, tá? Então, é bem simples fazer o cadastro na plataforma, não há necessidade nenhuma de ter um conhecimento prévio, a professora Mariana, ela é muito didática em relação a essa parte, tá bom? Então, fica aí o convite para que vocês possam também ter uma outra opção de formação em relação à parte de robótica, tá bom? Zé? Não, eu ia sugerir que a gente abrisse as câmeras, fizesse uma... A Hermes tinha pedido que eu fizesse É verdade. Pessoal, vou compartilhar o link aqui da lista de presença, tá? No chat. Quem não tiver acesso ao chat aqui depois, ela também está na pauta, é só vocês utilizarem que é a mesma, tá bom? Já a Hermes está lá em São Paulo, eu falei que o 9 de julho ia apresentar. Zé, só um minutinho. A professora Márcia está com a mão levantada, professora. A senhora queria fazer uso da palavra? Desculpa, eu acabei não vendo antes. Não, já responderam meu comentário. Desculpa, eu não vi antes, tá? Vitor, você está com a mão levantada, Vitor? Quer fazer uso da palavra? Sim, eu queria saber sobre o curso de educação integral. Ele teve ano passado. Esse ano vai ter de novo? Inscrição? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Então, confesso que eu não saberia te responder, Vitor, mas o ano passado, pelo que a gente fez, foi uma primeira edição, né? Então, eles já até frisaram bem, primeira edição. Pode ser que tenha, sim, esse ano, mas eu não saberia te dizer com convicção, com certeza, tá? Mas eu acredito, Thiago. Eu acredito que sim também. Lá na página da EFAP, ver se ele está com inscrições em aberto. Esse ano não, Zé, eu vi. Eu vi já, né? Ele não tá. Mas é uma possibilidade, tá, Vitor? Levando em consideração que muitas escolas aderiram, né, ao sistema de ensino integral, então é muito provável que eles também ofereçam esse ano. Mas é uma suposição minha, tá? Obrigado. Pronto, eu já mandei as imagens lá. Deixa eu printar aqui também. Gente, o que mais que a gente pode esclarecer? Acho que a gente falou bastante sobre metodologia do componente nova, né? Quer dizer, as metodologias que estão previstas ali pensando sim no engajamento do aluno, em fazer com que o aluno se mobilize e se proponha a realizar as atividades por ele, por querer fazer, tá? E pensando em soluções de problema, por exemplo, uma das atividades que estava lá o que eu posso fazer para aproximar as pessoas, tá? Foi uma das primeiras aulas do componente do primeiro bimestre, tá? Então, é muito amplo o que eu posso fazer, né? Eu posso usar recursos tecnológicos como não usar recursos tecnológicos, né? Um elogio talvez possa aproximar as pessoas mais do que um recurso tecnológico. Percebam como que isso pode ser interdisciplinar, né? O que no passado nós usávamos para aproximar as pessoas? A gente escrevia uma carta. Olha a aproximação que a gente pode ter dentro da língua portuguesa. Hoje, de certa forma, ontem eu até relacionei esse conteúdo com os professores de geografia, né? Percebam como que hoje essas redes, né, elas estão interconectadas no mundo todo. Então, assim, o componente de tecnologia e inovação, ele não é só da parte tecnológica, ele interdisciplinariza com todos os demais componentes. E isso é muito bacana.
Então, a linguagem matemática também acaba entrando nesse meio todo, entra a parte da sociologia, a parte da educação física, a parte das artes e todas as demais, né, a língua inglesa. Então, assim, ele perpassa todos esses demais componentes curriculares, isso é muito legal, tá? A gente consegue produzir muito com os outros professores também. Então, vale a sugestão para quem não conhece, dá uma lida também sobre, para dar uma analisada, ver o que vocês podem também trabalhar em conjunto com os professores de tecnologia. Um aviso assim para quem está fazendo o curso de gamificação, esse sábado tem curso, tá? Não teve no sábado passado, mas nesse sábado tem. Estou esperando Ô, Zé, vocês. eu ia perguntar, porque você falou que ia ser dia 19. Não, dia 19 seria o segundo encontro. Daí eu mudei, vai ser. Verdade, Zé. Era o primeiro encontro. Para dia 19. Então, mas também estava no dia, estava no dia 5, que eu não fiz no dia 5. Porque por isso você falou assim, vou dar uma trégua para você, vou dar um descanso a mais para você e só vou pro dia 19. Foi dia 24, 8, 22 do 5 e agora 19. Ia ser o aniversário, Zé Antônio. Verdade. São 2 encontros. Olha lá no regulamento que vocês vão ver que tinha dia 5 e dia 19. Vou dar um descanso para vocês. Eu dei o descanso do 5, faço dia 12 e faço dia 26. Porque você falou assim que é o dia dos namorados, que você ia deixar a gente namorar. Então, já deixei vocês no feriado, lá na extensão do feriado. Dá um pouquinho de liberdade e o povo já quer mais. Pessoal, só uma coisinha. O professor Yuri ele perguntou aqui para que eu possa novamente exibir o cartaz do Roboclass, tá? Então, assim, de antemão, eu gostaria de agradecer demais aqui a participação de todos vocês. Eu vou exibir o cartaz, tá? E em especial da professora Janete, que aceitou de pronto aqui nos mostrar a metodologia que ela está utilizando. Para quem conseguiu ver aqui a lista de presença, ela já está disponível no chat. Eu disponibilizei também aqui o link para o grupo de WhatsApp, tá bom? E, de certa forma, também o link do Centro de Inovação. Então, é importante que vocês conheçam, vejam o que a Secretaria está oferecendo, ofertando nesse momento, para que vocês também possam poder futuramente integrar isso nas aulas de vocês também. Vale a pena conhecer um material muito legal dentro do Centro de Inovação, tá bom? Yuri, eu vou espelhar aqui a tela, tá? O pessoal também quiser pegar aqui, ó, faz um print também, que acaba facilitando. Deixa eu só colocar aqui. Zé, pode fazer às vezes, Zé, desculpa. Não, era só isso, era só lembrar que a gente tem encontro agora nesse sábado. Lembrar que eu te amo, tá, Zé? E no dia 26, tá? Ficou dia 12 e dia 26. Em vez de ser 5 e 19, ficou 12 e 26. Dia 19 vai ter o Roboclass. Por isso que eu não posso fazer. Meu amor. Tá? Por favor, aí, as redes de amigo aí, lembre os outros que não estão aqui. Tá? Vou deixar. Mas eu mandei e-mail para vocês ontem, tenho certeza. Vou parar aqui a gravação, pessoal. Hoje, eu falo assim, nós concluímos